Etapas, Ela, isso. é o primeiro ciclo menstrual, que é o que a gente chama de menarca, e ali ela muda. Parte emocional, o corpo, a parte biológica. Normalmente tem a primeira relação sexual até os 20 anos, e aí depois ela muda de novo. E aí dos 20 aos 35, normalmente nesse período, normalmente ela casa e constitui família. E nesse momento ela tem que estar já se cuidando, para ela não chegar com 30 anos com a saúde debilitada, já envelhecendo precocemente, quando na realidade ela ainda é uma mulher jovem com 30 anos. Então o que a gente nota? Pouco mais de 30 anos, já com um sofrimento mental, com uma carga muito pesada, e que evitável, algo evitável. Então, é essa reflexão que eu coloco. Medicina preventiva, falando, parece algo simples, mas são essas reflexões de estado de saúde que a mulher com 15 anos já tem que começar a fazer. Porque é tanta mudança na vida, e que se ela não tiver preparada emocionalmente, fisicamente, ela perde a autoestima. Aí, quando ela constitui família, ela deixa de viver para ela, passa a viver para o filho, para o marido, para o trabalho. E aí a saúde desanda, a saúde mental desanda. E a gente observa índice de depressão, ansiedade, crises de ansiedade em mulheres com menos de 35 anos. Que é uma mulher Porque são, como você falou das fases, são alterações muito grandes na vida, né? Eu fui mãe muito tarde, eu fui mãe aos 37 anos, né? Por uma escolha. Preferi estudar e tal, e depois me casar e ter os filhos. Mas eu percebo, assim, mães que são mães precoces, né? Eu atendo casos de meninas de 15 anos já sendo mãe, 17 anos sendo mãe. E não que seja errado, certo? Não é esse o julgamento. Mas a questão é isso que você está falando, né? Do preparo para encarar uma nova fase da vida, né? Que demanda responsabilidade, que demanda conhecimento, né? E nem sempre essa mulher está preparada para essa fase, né? Porque, como você falou... E essa pergunta que às vezes a gente faz, né? Porque normalmente quando ela é muito jovem, ela não pensa 10 anos na frente, ela pensa um mês na frente. E aí eu pergunto às vezes, como que você se vê daqui 15 anos, daqui 10 anos? Qual que é seu objetivo para esse período? E muitas vezes a mulher jovem não tem um plano para isso, não tem uma ideia do que vai ser a vida dela em 10 anos. Então, às vezes é uma pergunta que eu faço. Qual que é o objetivo a longo prazo dela? Porque exatamente isso, né? Ele, às vezes, acaba atropelando essas fases, né? Porque, por exemplo, se você tem filho antes de concluir o ensino médio, por exemplo, né? Não vamos nem falar de uma faculdade, de uma pós-graduação, mas se você tem um filho antes de você ir estudando ainda, então, assim, as preocupações, o nível de estresse vai ser muito maior, né? Porque mesmo assim, você tendo um mínimo, né? Assim, não falo nem financeira, mas um mínimo emocional de preparo para ter um filho, para ter um relacionamento, né? Então, se você não tiver um mínimo, você vai passar uma carga de estresse muito elevada. Porque às vezes você não vai contar com outras pessoas, você não vai ter uma condição financeira para poder, né, abrigar o seu filho, uma casa, né, um teto, né? Então, acaba que, como você falou, eu atendo muito caso, assim, de mulheres de 30 anos, ela já passou tanto na vida, mas tanto, né, no sentido, assim, de dificuldade, de repente não tem um jeito, né, para assistir um filho, comprar um remédio, né, e isso leva a mulher a um sofrimento muito grande.
Porque não é só ela, né? E muitas vezes, às vezes, o que ela precisa é de alguém para dar um norte, às vezes, numa situação assim, fala, não, isso é importante agora, faça isso agora. Essa dificuldade de ordenar os pensamentos, a desorganização do pensamento que vira diante de tanta coisa, de tanta informação, leva ela para um sofrimento mental, inevitavelmente. E por isso que eu acho que hoje, né, a tecnologia ela tem que nos auxiliar nisso, né, doutor? Porque, infelizmente, parece que muitas pessoas ainda não têm esse acesso aos conhecimentos, né? Como eu falei, não se trata de julgamento, de ser certo ou errado, mas mesmo que ela decide, não, eu quero ser mãe nova, eu tenho um relacionamento, eu quero ter meus filhos e tal. É uma escolha, ok. Mas quando ela tem um mínimo de conhecimento, isso facilita o dia a dia. Né? Porque o que a gente percebe, assim, e aí é de todas as faixas etárias, né? Um desconhecimento por parte, principalmente das mulheres, sabe? Porque assim, vai tomando as decisões sem medir muitas consequências, né? Sem ter um planejamento mínimo. Eu tenho uma amiga, ela deve estar até assistindo, a Aureliana, ela é escritora e ela trabalha exclusivamente com essa questão da educação para a mulher. Da educação, ela chama até educação de berço, que é aquela educação que você está ali no dia a dia, sabe? E ela fala muito disso, que a mulher, quando você falou do empoderamento, né? Que a mulher ela tem que ter esse conhecimento e para ela poder decidir. Eu estou preparada para isso? Ou não? Eu vou fazer uma carreira profissional, eu vou, né, cumprir primeiro, é aquilo que a gente estava falando. Como você pensa no outro, você esquece de pensar nos seus sonhos. Entende? E eu atendo muitas mulheres que estão com seus sonhos, ficou lá atrás. Sabe? Porque às vezes entrou num relacionamento meio, né, de início era uma coisa, depois se frustra e daí, né, não consegue sair daquele mundo e os sonhos ficam para trás. E essas frustrações, isso tudo traz trauma, né? Traz sofrimento, traz uma perda de perspectiva, um desânimo. E ela aprende a sofrer. Ela aprende a sofrer, é difícil explicar para ela que ela não precisa mais. E isso é uma coisa que a gente vê muito, é complicado. Doutor, eu tenho visto até mulheres assim chegar ao ponto de não querer mais viver. Sim, com certeza. Eu cansei de ver também. Porque assim, o nível de não conseguir sair dessa vida, né? Porque acaba você entrando num ciclo vicioso, né? Eu não dou conta e também não tem outra saída, mas é isso que eu tenho para hoje e não consegue. Eu acho que o segredo maior, assim, de procurar ajuda é nesse sentido, de não se acomodar com a situação. Né? Poxa, eu não tenho, eu não sei como sair, mas eu posso procurar ajuda. Né? Eu posso conversar com alguém, um profissional de saúde, a minha vizinha, né? Alguém mais experiente. Eu acho que isso é importante, né? Exato. E saber com quem buscar ajuda. Porque normalmente ela às vezes vai conversar com uma amiga que está numa situação parecida e que às vezes não é a melhor conselheira naquele momento. Então, assim, às vezes vai levar mais para o buraco, né? Mas aí profissional. Sim, é importante isso, sabe? Buscar uma ajuda profissional. Seja assim, com uma pessoa que você se identifica melhor. Com a enfermeira, com o médico, assistente social, né? Alguém que possa te ajudar de uma forma que vai te aliviar essa dor. Porque esses sofrimentos, eles trazem dor da alma. Exatamente. Né? Às vezes não é uma dor física, mas é uma dor da alma. Né?
inúmeras pessoas nesse quadro de depressão e que às vezes, né, tem até que fazer uso de medicação, né, doutor? Como que funciona essa parte da dependência de... Às vezes elas acabam ficando adictas em medicamentos benzodiazepínicos, que são para induzir sono, por não conseguir dormir, fazem tratamento com antidepressivos, que em um momento é necessário fazer, dependendo da situação, é necessário para ajudar a recuperar aquela pessoa daquela situação de sofrimento. A medicação ajuda muito, só que eu digo, ela tem data para entrar e tem que ser programado uma independência dela. Então, tem que ser feita uma terapia junto com a parte médica, a parte psicológica, precisa. Muitas não querem falar com o psicólogo, têm dificuldade em falar do seu próprio problema. E isso tem que ser... Ela tem que se sentir em família, para ela poder entrar em contato, em sintonia com os profissionais e caminhar para uma solução. Mas é aquela coisa, não perder o paciente de vista. Ai, que legal. De tabela, a gente acaba falando para a pessoa e também fazendo uma reflexão com os profissionais de saúde, né? Estou gostando desse nosso bate-papo, porque traz perspectivas, né, de que é possível prevenir, né? Eu tenho feito um trabalho, sabe, doutor, de mentoria com essas mulheres. O que é uma mentoria? É um acompanhamento, sabe? Porque às vezes as pessoas ainda têm essa resistência, né, de conversar com um psicólogo. Ah, não, psicólogo é para louco. Ainda tem alguns tabus, né? Não é o meu caso, não, né? E não é nada disso. O psicólogo vai te ajudar na sua caminhada, vai te ajudar a pensar, vai te ajudar a refletir sobre alguma coisa que ficou lá atrás. Então, assim, é tudo de bom. Quem puder e quem compreender o papel do psicólogo é fundamental na nossa vida. Ele ajuda Mas tá. Ideias, né? E ajuda a ser potencialidades da pessoa que a pessoa perdeu. Ela não reconhece. Sim. Porque todos nós, né, assim como a gente tem as dificuldades, as limitações, mas todos nós, seres humanos, temos algo de bom e algo a ser potencializado, né? E a partir do momento que a gente descobre esse potencial, nossa, eu conheço mulheres assim que tiveram as suas vidas transformadas a partir do momento que fez isso, né? Essa dica. Pensa como que está a sua vida, o que você pode reorganizar para que você seja feliz. Esse é o objetivo, né? A gente cai de novo na primeira pergunta. Você é feliz? Você é feliz, exatamente. Isso tem que ser feito o tempo inteiro, para qualquer área da vida. Isso traz felicidade para mim, isso me traz paz. Né? Porque faz toda a diferença, né? Se eu trabalho num lugar que todo dia eu acordo e falo, ai, de novo, eu tenho que ir para esse lugar. Ai, mas as pessoas são tão chatas. Ai, mas né, eu não estou satisfeita financeiramente, não está rendendo. Você tem todo o direito de refazer. Eu já vi pessoas assim, a mudarem de faculdade. Chega no 3º, 4º ano e fala, não é nada disso, vou fazer uma outra coisa, e aí consegue refazer a carreira, ter ser feliz fazendo uma outra coisa, isso que importa. Com certeza. Porque quando você é feliz, os resultados são bem melhores. São bem melhores. No seu trabalho. Reflete em outras áreas da vida. Não pode se estressar. Com certeza. Tem que ficar solução. Verdade. Doutor Igor, eu queria agradecer muito a sua participação, a sua disponibilidade de estar falando de assuntos tão importantes para a vida, né? Pessoas que às vezes ainda têm seus filhos pequenos, que pode estar orientando a sua filha, orientando a sua irmã, né? Para ter uma vida melhor, mais feliz.
Então, eu sou muito grata a você. E queria deixar assim para você fazer suas considerações finais, deixar os seus recados, Estimular, como médico, como profissional. Estimular a reflexão constante sobre a situação de saúde própria, reforçar a necessidade de procurar o profissional para orientar, saber reconhecer quando as coisas não estão indo bem, e tudo tem que ser muito sereno, reforçar que você tem o direito de estar triste, você tem o direito de não estar bem, você não é perfeito, você tem o direito de errar, pode errar. O bom ser humano é aquele que sabe administrar um erro, não aquele que não erra. Então é essa observação que eu deixo. Às vezes as mulheres em geral cometem erros com os filhos, às vezes tem medo de errar com o filho, medo de errar com o marido. Você tem o direito de errar. Você está em família. Se você não puder errar dentro da sua casa, então assim, busque aceitação, busque entendimento e procure sempre ficar em paz e procurar soluções melhores para as coisas com mais calma, sem decisões aflitas, precipitadas, e fico feliz em contribuir com isso. A gente segue uma luta diária nisso, é uma situação que a gente vê diariamente. Então, a gente está cada vez mais habituado, mais capacitado a ver casos diferentes e ajudar totalmente, né? Fazer a diferença mesmo. Então, que legal. E com certeza nós vamos ter outros momentos como esse, né? Falando de outros assuntos também. Eu tenho sempre tido essa preocupação de convidar profissionais de várias áreas, né? Já tivemos psicólogas, você agora é médico. E assim, vamos sempre conversando, trocando experiências, né? Com pessoas que têm vivido isso e que têm estudado e tentado fazer a sua parte no mundo, né? Para que pessoas possam ser mais felizes a partir do conhecimento e tudo mais, né? Tanto que eu vou deixar essa live gravada no meu Instagram, Ilma Piemonte, vou deixar, e vocês, por favor, divulguem para as amigas, tá? Passem essa mensagem que é assim, de grande valia. São informações muito preciosas que a gente tá tentando passar aqui para vocês, coisas simples da vida, mas que pode ajudar, se não a você, alguém, né, do seu meio que possa estar precisando disso, dessa informação. Então divulguem, sabe, reproduzam o quanto mais, né? Podem passar pelo WhatsApp. Nós temos um grupo de mulheres também no WhatsApp, pode passar mensaginha para mim lá no meu Instagram e bater um papo, se tiver precisando de alguma ajuda, né? Eu faço um trabalho de mentoria com mulheres, tanto individual quanto em grupo. Então, se você não se sente à vontade de abrir a sua situação num grupo, pode me chamar no particular, no privado. O nosso objetivo é esse, é esclarecer, apoiar. E se tiver alguma pergunta também para o Dr. Igor, pode passar, eu transmito para ele, tá? Com certeza ele vai dar uma resposta, vai tentar te ajudar, né, numa situação assim, particular, né, que você queira ter uma informação. Nós somos profissionais de saúde, nosso objetivo é esse. Isso que nos deixa feliz, né, doutor Igor? Poder ajudar, contribuir. É a vontade de fazer o bem incondicionalmente, né? Em primeiro lugar. É isso aí, à disposição. Ai, que legal. Muito obrigada. Nós vamos estar sempre conversando. Pelo menos a cada 15 dias, eu tenho trazido uma temática diferente para que a gente possa aprender juntas, né? Como o doutor Igor falou, a gente tem o direito de errar, mas não tem o direito de continuar errando, né? Porque às vezes uma decisão nossa pode influenciar lá na frente na nossa vida ou na vida dos nossos filhos. Então a gente tem que ter essa consciência que precisamos melhorar a cada dia, todos nós, né? A gente não pode ser a mesma pessoa que fomos ontem, né? Tem novos desafios,
pela frente e a gente tem que continuar, tá bom? Queria muito agradecer a presença de vocês, de quem divulgou, de quem falou para a amiga que tinha esse bate-papo, e agradecer ao Dr. Igor mais uma vez, e estamos juntos aí nessa caminhada, né, para ajudar mais pessoas cada vez mais. Muito obrigada. Obrigado, irmão. Boa noite. Obrigado. Tá, eu agradeço a todos. Um grande beijo. Até uma próxima. Obrigada.